Sabe aquele papo de que o hábito faz o monge? Ou que o acessório define o herói? Esquece isso por um minuto. Se a gente olhar para perto da jornada do Tony Stark, no caso Homem de Ferro, a gente percebe que a parada é muito mais profunda do que simplesmente um cara vestindo uma lata de metal voadora. O tema aqui é sobre como você desenvolve suas próprias habilidades e usa o que tem em mãos. No caso, pode ser tecnologia, informação, as ferramentas, para não ser só mais um na multidão, mas alguém que realmente faz a diferença. Só que, para chegar nesse nível, o buraco é bem mais embaixo. Não é só comprar o celular mais caro ou ter o software mais rápido, é sobre o que acontece dentro da sua cabeça quando o bicho começa a pegar. Vamos começar pelo básico, o conflito. A vida de Tony é uma contradição ambígua. De um lado você tem um gênio que quer salvar o mundo, e do outro você vê um cara extremamente egoísta que muitas vezes acha que só a visão dele é a certa. Esse embate é o que torna ele humano. Ele cria a tecnologia para proteger as pessoas, mas essa mesma tecnologia acaba gerando os vilões, como o Ultron, por exemplo. Percebe a treta? O desejo dele é a paz, mas a necessidade moral dele é encarar o fato de que ele é um fabricante de armas. Mesmo que essas armas sejam para o bem, isso nos faz pensar até onde a nossa vontade de ajudar não é apenas uma forma de massagear o nosso próprio ego. Quando você decide aprender uma habilidade nova, você tem que ser útil ou você só quer ser visto como o cara mais esperto da roda? A real é que a tecnologia é um multiplicador. Se você é um cara nota 5 e ganha uma ferramenta nota 10, você vira um 50, entendeu? Mas se você for um 0, não importa a tecnologia que você tem, o resultado vai ser sempre 0. E o porquê profundo de Tony Stark não é a vontade de voar, é o trauma e a redenção. Ele começou no deserto, dentro de uma caverna, com um monte de sucatas. Ali, ele não tinha bilhões da Stark Indústria, ele só tinha o cérebro dele. E foi a necessidade de sobreviver que forçou ele a evoluir. Muitas vezes a gente só busca evoluir quando o galo aperta. Mas a lógica aqui é outra. E se você usasse essa mesma pressão de forma consciente? Se o que move o indivíduo a sair da zona de conforto antes da caverna explodir é a busca por um propósito que seja maior que o próprio conforto, muita gente olha para o Homem de Ferro e vê um herói, mas eu te provoco. Será que ele é mesmo? Ou ele é só um cara com um estresse pós-traumático, que tá apenas tentando controlar tudo ao redor porque ele tem medo de falhar de novo? A linha entre ser um líder e ser um tirano, que quer apenas colocar uma armadura ao redor do mundo, é muito tênue. Quando a gente usa a tecnologia a nosso favor, a gente corre o risco de se tornar dependente dela. Ou pior, de achar que ela vai resolver os problemas que estão, na verdade, nos humanos. Um aplicativo de organização não vai te dar disciplina de você deixar de ser preguiçoso. Uma inteligência artificial não vai te dar a criatividade se você não tiver a referência. A tecnologia é o braço, mas a alma da parada é o seu repertório pessoal. Essa discussão cai direto na questão da identidade. Quem é você sem os seus brinquedos? Se tirarem seu notebook, seu Wi-Fi, se tirar suas redes sociais, o que sobra? No terceiro filme da franquia, o Tony passa boa parte do tempo sem armadura. Ele tem que se virar com o que encontra em uma garagem do subúrbio, e é aí que a habilidade brilha de verdade. Desenvolver habilidades é criar um patrimônio que ninguém pode confiscar. É o que você sabe fazer quando as luzes se apagam. A tecnologia deve ser uma extensão do seu corpo e não uma muleta para a sua incapacidade. Se você usa o GPS para ir a uma padaria, por exemplo, você está atrofiando sua noção espacial. Se você usar o corretor para tudo, a sua escrita morre. O segredo é usar a ferramenta para expandir os seus limites e não para evitar o esforço. Ainda tem o fator tempo, que essa é a moeda mais cara que a gente tem. O Stark vive em uma corrida contra o relógio, seja para salvar os Vingadores ou para consertar o seu próprio coração. A tecnologia, na teoria, deveria nos dar mais tempo livre, mas o que a gente faz? Usa o tempo que economizou para rodar o feed de notícias infinitamente? Isso é um erro lógico bizarro. A gente desenvolve tecnologia para ser mais eficiente, mas gasta a eficiência sendo fútil. Usar a tecnologia a seu favor significa automatizar o que é chato para sobrar tempo para o que é vital. Nesse caso, pensar, criar, se conectar com as pessoas de verdade. A ética também entra nesse rolo. Cada vez que você desenvolve uma habilidade nova, você ganha poder. E o poder, como
diz aquela frase clichê, traz responsabilidade. Mas não é só a responsabilidade de fazer o bem, é a responsabilidade de entender as consequências do que você cria. O dilema do Tony nos acordos de Sokov é sobre isso. Quem deve controlar o poder? O indivíduo ou o grupo? Quando você se torna muito bom em algo que usa uma ferramenta avançada para isso, você começa a ter uma influência de ser perigosa. Essa influência pode ser perigosa. A razão deve servir como um freio para a nossa arrogância. Não é porque você pode fazer que você deve fazer algo. O interessante nessa história é que, de alguma forma, todos nós, em algum nível, nos tornamos o Tony Stark. Estamos todos tentando consertar os nossos erros do passado usando as ferramentas que temos hoje. Todos temos medos que tentamos esconder através de alguma armadura, através de algum status, através de dinheiro, conhecimento, tecnologia. A vulnerabilidade do Tony e o fato de que ele literalmente tem um reator no peito que ao mesmo tempo o mantém vivo e o envenena. Só isso já é a metáfora perfeita para a condição humana. Nossas maiores qualidades costumam ser as mesmas que acabam nos destruindo se a gente não acabar tomando cuidado. A inteligência que te faz crescer na carreira pode ser a mesma que te torna um arrogante insuportável na sua vida pessoal. Então, como aplicar essa construção lógica no seu dia a dia? Bom, primeiro, mapeie quais são as suas sucatas. Nesse caso, o que você tem hoje que pode ser transformado em algo maior? Talvez seja um curso gratuito na internet, seja um livro antigo, ou um contato que você não valoriza. Segundo, pare de tratar a tecnologia como entretenimento e comece a tratar como um laboratório. Se você passa 3 horas no telefone, quanto tempo foi construído ao longo desse tempo? O que foi construído? E quanto foi apenas consumindo informações que são desnecessárias? Se o Homem de Ferro de sua própria vida exige que você seja um engenheiro e não apenas o piloto só executa. Um engenheiro, ele entende o sistema, ele entende como esse sistema funciona e ele consegue consertar quando a peça quebra. E a provocação final é: você está se tornando mais inteligente com a tecnologia ou está ficando mais burro porque a tecnologia está fazendo tudo por você? O Tony Stark, ele nunca parou de estudar. Ele nunca achou que o Mark I era o suficiente. Ele estava sempre no Mark 42, ele estava sempre no Mark 50, 85 e aprendendo. O aprendizado dele sempre foi muito contínuo e o sistema operacional dele beira a excelência. Se você não atualizar suas habilidades, você vira um hardware obsoleto. E no mundo de hoje, a obsolência não vale nada. A obsolência não leva nem meses para ser esquecida. A razão nos mostra que o equilíbrio é a chave. Não dá para ser só técnico, no caso, um robô. Nada hoje em dia funciona apenas com uma máquina. E não dá para ser só emocional, no caso, um ser humano impulsivo. O sucesso de um personagem vem da união de duas frentes. Ele usa a lógica fria da máquina para potencializar o calor de suas intenções humanas. Se você conseguir dominar essa lógica, se conseguir usá-la para os seus problemas de todos os ângulos, de todos os caminhos, nesse caso, o ângulo de custo, o ângulo do benefício, o ângulo ético e até o ângulo do legado. Você para de ser o passageiro da tecnologia e vira o arquiteto do seu próprio futuro. A moral do filme do Homem de Ferro no final não é sobre ter superpoderes. Na verdade, eu acho que nunca foi. É sobre a coragem de olhar para o espelho, ver as suas próprias falhas e decidir que amanhã você vai construir uma versão um pouco melhor de si mesmo. Sem atalhos, sem fórmulas mágicas, apenas um trabalho duro, contínuo e lógico. Um raciocínio real e com as ferramentas certas nas mãos. A tecnologia está aí, ancorada para todo mundo. A diferença entre quem vence e quem só assiste é o que cada um decide fazer com os bits e com os átomos que tem à sua disposição. O mundo não precisa de mais pessoas usando máscaras. O mundo não precisa de mais pessoas que, mesmo sem máscaras, saibam exatamente o que fazer quando o sinal de perigo brilha no céu. A complexidade da vida moderna exige que a gente seja
seja multifacetado. Não dá para você ser só de humanas ou só de exatas. Você precisa entender de gente para saber para quem você está criando, e você precisa entender de tecnologia para saber como executar suas atividades e para executar as suas ideias. Essa integração é o que o Stark representa. Ele é o artista que pinta com os circuitos. Ele é o filósofo que debate com a inteligência artificial. Ele nos ensina que a maior ferramenta que o ser humano já inventou não foi a internet, não foi um motor de combustão, mas sim a capacidade de pegar um problema insolúvel e quebrá-lo em partes pequenas até que ele possa ser resolvido por um parafuso ou uma linha de código. Portanto, quando você pensar em desenvolver suas habilidades, não pense apenas em um currículo, pense em autonomia. A tecnologia a seu favor significa que você não é mais refém das circunstâncias. Se o mercado muda, você se adapta. Se a ferramenta quebra, você conserta ou inventa outra. Essa mentalidade de construtor é o que separa os que são substituíveis pelo algoritmo daqueles que criam os seus próprios algoritmos. No fim das contas, a armadura é só um detalhe estético. O que realmente voa é a vontade de não aceitar as limitações impostas pelo mundo e usar cada recurso disponível para quebrar o teto de vidro que tenta colocar sobre a gente. Seja racional, seja criativo, seja crítico e, acima de tudo, seja o mestre de suas próprias ferramentas. Não deixe que o seu celular seja mais inteligente que você. Não deixe que o seu computador tenha mais propósito que a sua vida. Use a lógica para dissecar os seus medos. Use a tecnologia para construir as suas próprias soluções. E use o seu lado humano para garantir que tudo isso vale a pena no final. Afinal, como diz a máxima, a tecnologia é um servo maravilhoso, mas é um mestre terrível. Escolha sempre ser quem segura o controle remoto e nunca quem é controlado por ele. Esse é o verdadeiro engenheiro da vida. Construir um eu que seja muito maior do que qualquer ferramenta que ele possua ou que ele possa ter. E se alguém te perguntar por que você se esforça tanto para aprender coisas novas ou para dominar uma nova tecnologia, você não precisa ser um palestrante, você apenas mostre com resultados. O resultado de quem parou de reclamar das ferramentas e começou a afiar o próprio machado. A lógica é simples: o mundo recompensa quem resolve problemas, e os melhores resolvedores de problemas são aqueles que uniram o suor do aprendizado com a potência da inovação. Esse é o jogo. E você está aqui para jogar, não para ficar na arquibancada vendo a história acontecer sem você. Reflita sobre como você gosta e como você gasta a sua energia mental. Se você está usando a sua lógica apenas para ganhar alguma discussão na internet, se você está desperdiçando processamento, use essa mesma lógica para otimizar a sua rotina, para aprender uma língua nova ou para entender como investir o seu dinheiro. Transforme o seu cotidiano em um laboratório de testes. Se você errar, corrija. Esse é o ciclo. Esse é o background e é o que cria a excelência. Tony Stark, ele não acertou no Mark I e com certeza não acertou de primeira. Provavelmente ele era pesado, desajeitado e quase matou ele. A gente viu no primeiro Homem de Ferro que ele quase morre quando o utiliza. Mas ele não parou. Ele usou o erro como um dado técnico para criar o Mark II. E é assim que a gente cresce, tratando cada falha não como um drama existencial, mas como um relatório de um erro que precisa ser atualizado. E no final das contas, o ser foda não é sobre não ter defeitos, é sobre ter tantos recursos, tanto internos e externos, que os seus defeitos se tornam mais detalhados. Só que eles são tão pequenos e tão irrelevantes diante de sua capacidade máxima, que acaba nem sendo visto. A tecnologia está aí para todos, mas a gente que domina, as pessoas que têm capacidade para dominar, essas são raras. Use a razão para explorar cada ângulo das suas dificuldades e verá que, na maioria das vezes, a solução está na combinação certa entre a habilidade que você ainda não treinou e uma ferramenta que você ainda não explorou. O futuro não é algo que acontece, ele é algo que você constrói, peça por peça. E com a precisão de um engenheiro e a coragem de quem sabe, no peito bate um coração que nenhuma máquina pode substituir, mas que toda máquina pode ajudar a proteger. E no final, essa mensagem toca em cada um de nós, porque todos nós enfrentamos algum medo da insignificância. Todos queremos sentir que temos as ferramentas certas para enfrentar, seja algum desafio, algum obstáculo, tudo aquilo que a vida acaba jogando no nosso colo. Ao olhar para o Homem de Ferro, sob essa ótica lógica, a gente percebe que o herói não é um cara que
tem trajes brilhantes, mas sim é aquele que, diante do caos, ele consegue manter a calma, ele consegue analisar os dados e consegue agir com estratégia, desenvolver-se. Ele consegue usar a tecnologia, mas nunca, em hipótese alguma, esquece que o motor de tudo é a sua própria vontade de ir além do que disseram que era o seu limite.